envelhecimento é uma realidade mundial. Da mesma forma, no Brasil, há uma mudança na sua estrutura demográfica. A longevidade, que transformou o perfil existencial das pessoas, abre espaço para uma discussão importante. A sociedade está preparada para viver essa nova realidade? Pensando nisso e preocupados em propor ações que contribuam na formação de um indivíduo consciente quanto ao envelhecer saudável, um grupo da UPF desenvolve uma pesquisa. Professores e alunos do curso de enfermagem apostam nas crianças como peças principais desse processo. Os pesquisadores partem da ideia de que é desde a infância que se constrói o viver e o envelhecer saudável, enquanto processo individual e social. Esse é o tema do Universidade Aberta de hoje. Para falar sobre o assunto, estão aqui no estúdio a professora doutora Helenice de Moures Corteganha, que coordena a pesquisa, e a enfermeira Marina Iscariote. Para saber mais sobre o assunto, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM, em parceria com a PFTV. Você já parou para pensar que o envelhecer é construído ao longo da vida e começa ainda na infância? Da forma como você vive vai ser a forma como você envelhece. Então, tendo a consciência da importância de se viver bem, de buscar o ser saudável, o cuidado, a qualidade desse cuidado, tanto nas relações pessoais como também consigo mesmo, vai também definir como que essas pessoas vão estar envelhecendo. Pensar na velhice ativa e bem-sucedida requer que se pense na infância e em hábitos saudáveis em todas as fases do ciclo vital. A análise é de pesquisadores do curso de enfermagem da UPF. O grupo busca identificar quais ações educativas relacionadas ao envelhecer saudável são vivenciadas no cotidiano de uma escola de Passo Fundo. Professores e alunos adotaram atividades lúdicas como forma de reflexão e discussão do tema com as crianças. A expectativa de vida também aumentou, então hoje essas crianças elas têm que ter consciência de que vão viver mais e que há uma responsabilidade também pessoal nessa convivência com os idosos e também no cuidado consigo mesmo. O trabalho foi levado pelos pesquisadores à Escola Municipal Padre José de Anchieta, do bairro Jerônimo Coelho. As oficinas chegaram a cerca de 60 alunos, entre 10 e 11 anos. Um dos módulos foi chamado Caminho em Construção. O aluno, ele reconhece que o processo de viver dele e essa promoção de uma sequência de vida, ele vê isso em construção. Então, veio muito presente a questão da família e a questão da escola. O estudo também pretende que as crianças enxerguem o envelhecimento como uma realidade social. Mudando paradigmas, muda-se também a visão quanto às escolhas que se tem ao longo da vida. Da forma de se referir ao envelhecimento, que é muitas vezes preconceituoso, se focando mais na doença, na limitação, que ela tenha consciência de que é um momento também de possibilidades. Essa interação, essa troca, também vai ajudar a que o processo se faça de uma forma positiva, bem-sucedida. As pesquisas científicas da universidade têm propósitos bem claros. Além da produção de conhecimento, complementa a formação dos alunos. Paulo é formando de enfermagem e a caminhada no grupo já aponta resultados. Durante a graduação, nós temos uma série de matérias, mas elas não podem ser muito aprofundadas. Então, eu penso que o grupo de pesquisa ele vem exatamente para aprofundar esses conhecimentos, né? O enfermeiro está inserido em todos os âmbitos da sociedade. Então, por que não também estar inserido na escola? Após a análise de todos os dados, o grupo vai repassá-los à escola. O objetivo é promover a discussão quanto às ações educativas que são desenvolvidas. Helenice, a gente demorou muito para se preocupar com o envelhecer, até porque o tempo de vida das pessoas foi ao longo do tempo se prolongando, né? Mas essa preocupação pouco esteve ligada às crianças. Quando é que isso começou? Na verdade, as pessoas têm a ideia de que vão pensar na velhice quando já se encontram nesta etapa da vida, né? E o processo, a gente sabe que ele é um processo que se faz ao longo do ciclo vital. Nós começamos a envelhecer a partir já que nascemos. Então, pensa-se que a criança ainda está muito distante e, na verdade, ela está vivendo já esse processo, só numa etapa ainda inicial.
Então, na verdade, foi já há alguns anos atrás, quando eu iniciei os meus estudos dentro ainda da especialização, ainda na época que eu fazia especialização na década de 90. Foi uma situação assim vivida até com os alunos, aonde a gente ia com eles para as aulas práticas, em cenários de cuidados de longa duração, aonde os idosos já se encontram, né, debilitados. E assim a gente começa a pensar o que faz chegar nessa etapa da vida com tanta debilidade, né, dificuldade às vezes assim de uma inserção social, até familiar. Então né? a gente pode dizer que existem dois caminhos que devem ser trilhados. Um que seria como eu vejo a velhice, que é uma coisa que dá para ser trabalhada na escola, e a outra é como eu me cuido para chegar à velhice de forma saudável. Na verdade, uma coisa não é distinta da outra, né? Elas até assim são complementares, porque a forma como a gente vê, ela tem uma relação direta de como eu vou viver. Então as pessoas ainda, infelizmente, nós vivemos uma sociedade de consumo utilitarista, né? Então a gente é bombardeado diariamente com ideias sempre assim do novo, daquilo rápido, a tecnologia, né? Sempre assim, tudo muito rápido, se desfazendo e já vindo ideias novas. A gente acaba pensando, né, que tem que trocar o sofá velho pelo novo. E assim, isso de uma certa forma passa não só das coisas, mas também para a nossa vida, porque a gente está nesse ritmo. Também as coisas novas se tornam velhas muito rápido. Exatamente. E aí, como é uma sociedade consumista, o que fica valendo? O que é novo, produtivo, reprodutivo. Então, a criança, de uma certa forma, assim como o idoso, ela está nos polos dessa sociedade. A criança porque ainda não produziu. O idoso porque já produziu, não produz mais. Então, entende-se que ele sai dessa vida, dá espaço para os mais jovens. Então, isso é uma visão social, mas que acaba interferindo na forma como as pessoas vivem, porque essa identidade social é que faz, muitas vezes, com que as pessoas tenham uma menor valia e não enxerguem essas possibilidades todas que existem nesse período, né? Eu queria conversar com a Marina nesse sentido, porque ela agora já está formada, já é uma profissional, mas durante a graduação e mesmo quando concluiu a graduação, continuou se envolvendo com o projeto. É isso, né, Marina? Isso mesmo. Marina, tu já na graduação tinha um olhar distinto para o envelhecimento ou foi o projeto que te acordou para isso? Na verdade, eu tinha uma visão muito pequena sobre isso, mas eu aprofundei muito participando mesmo do projeto. A partir do momento que comecei a participar, a pesquisar, é que me despertou mesmo essa visão maior para o envelhecimento e com o cuidado que nós precisamos de ter com essas pessoas, né? Já que o número de pessoas idosas vem aumentando no Brasil, é uma realidade e nós temos que estar preparados para trabalhar com essa realidade. O enfermeiro, ele por si só já tem quase uma vocação, eu entendo assim, porque é todo um trabalho de cuidado com o outro. Claro, cuidar de si mesmo, mas para cuidar do outro, né? E o idoso, a velhice, ela exige muito mais cuidados. Quer dizer, não é uma pessoa que está doente e que vai ficar boa. Isso mesmo, exige assim que a gente tenha uma preparação muito grande, porque o idoso, ele já chega, por exemplo, numa casa carente, com carências afetivas, carências de cuidado, e a gente tem que ter essa preparação, essa estrutura para estar suprindo todas as necessidades dessas pessoas, né? Então a gente tem essa missão, eu acredito que o enfermeiro tem essa missão, e também como educador na escola, né, tá preparando essas crianças para essa realidade, até para eles estarem assim em casa, com os pais, com os avós e cuidando deles também. Então, eu acho que foi um projeto bem importante que a gente desenvolveu. Eu queria perguntar para a Helenice, nós falamos no início do programa da longevidade, né? A longevidade aumentou. Eu me lembro muito bem de quando eu era pequena, de pensar, uma pessoa com 50 anos, 60 anos, meu Deus, é velho, né? E hoje a gente vê professores sendo jubilados na própria universidade, que ainda têm plenas condições de produzir, de contribuir com a sociedade. Qual é a idade hoje que a gente considera uma pessoa velha? Realmente, essa é uma pergunta que é muito feita, né? Quando exatamente se envelhece?
E assim, ó, é uma pergunta que bem no fundo, na verdade, não se tem uma resposta exata. Porque nós temos algumas formas, né, de tentar, assim, classificar, e é cronológica a principal que hoje é usada. Então, hoje se usa a faixa etária, né, para classificar essa divisão, né, onde realmente se deixa a vida adulta madura para começar a velhice. Só que realmente isso não é para todos. Você vai encontrar pessoas com a mesma idade cronológica, mas em condições muito diferentes. Justamente por quê? Porque a história de vida, esse processo de envelhecer ao longo do ciclo de vida é que determinou, que deu o norte, deu o tom, digamos assim, para como que essa pessoa chegaria, né, na terceira idade, hoje que é o termo, mas a velhice propriamente dita, né? Porque a terceira idade, ela justamente vem tentando classificar essas pessoas que estão ativas, estão dinâmicas. Então, hoje nós temos a idade dos 60 anos cronológica, mas é diferente, como tu disseste, dos 60 anos dos nossos avós. Exato. Né? Hoje os sessentões não querem serem chamados de velhos, eles ainda têm muito a produzir, é bem diferente hoje o perfil dessas pessoas. Eles ainda estão dinâmicos, né, estão ativos, eles ainda têm assim, um potencial muito grande, uma capacidade muito grande. E a tendência é essa. Aumentar. Exatamente. Marina, o que isso mudou hoje na tua atuação como profissional? De que forma a pesquisa contribuiu para te mudar a tua postura como profissional? Bom, eu me descobri, eu acho, como pesquisadora, né, dentro do projeto de pesquisa, porque é muito gratificante tu ir lá, tu tem uma responsabilidade social muito grande quando você vai lá e pesquisa. Depois você tem que pegar e estar devolvendo esses dados para a comunidade científica e para a comunidade, como a gente está fazendo hoje. E isso foi muito importante, por isso que hoje eu estou ingressando no mestrado em envelhecimento humano. Eu acho que o projeto foi fundamental para me despertar para esse lado acadêmico. Que bacana. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já com mais informações sobre o projeto que trata do envelhecer saudável. Ações educativas que buscam um processo de viver e envelhecer saudável. Esse é o objetivo de uma pesquisa da UPF. Nós continuamos com a discussão sobre o tema na presença da professora doutora Helenice de Moures Corteganha e o enfermeiro Paulo Simor. O Paulo era aluno e acabou de se formar, é isso, Paulo? Isso, exato. Qual a contribuição do projeto, mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz para a Marina, agora que tu está formado? Tu pretende trabalhar com o envelhecimento especificamente? Sim. Foi uma população que, depois que eu entrei no grupo de pesquisa, eu comecei a olhar mais atento para essa população. Nós temos a população infantil, a população adulta, que é o nosso forte durante a graduação, e a população idosa acaba ficando um pouco a desejar. E depois que eu entrei no grupo, eu comecei a também ter esse novo olhar sobre o envelhecer e ver que ele pode ser assim, saudável se ele construído ao longo do tempo. E também, assim como a Marina, sou aluno especial do mestrado, do Programa de Graduação em Envelhecimento Humano, e pretendo também continuar nessas pesquisas para ver de que forma a gente pode trazer coisas novas para essa assistência a uma população que vai crescer cada vez mais. Helenice, quais foram as fases que esse projeto teve e em que momento vocês estão agora? Então, a gente passou, então, o primeiro momento, assim, foi a fase inicial que deu, digamos, origem, né, à escolha da escola. Então, essa escola já era uma escola na qual eu fazia um trabalho, mais ou menos nesse mesmo sentido da pesquisa, com os alunos da graduação, mas daí numa disciplina. Então, foi uma escola que abriu para nós esse espaço, isso é importante, porque ela nos acolheu muito bem. E aí, então, nós ficamos lá todo o ano letivo de 2011. Nos encontrávamos, né, com as crianças todas as sextas-feiras, foram cedidos para nós períodos, onde nós tínhamos, então, essa liberdade. E a partir também disso, os professores também mostraram interesse. Então, a gente, assim, além de envolver os alunos, nós também, acho que, né, conseguimos sensibilizar os professores. Então, a gente passou 2011. Agora, nesse momento, nós estamos na fase de devolução desses dados.
Então, nós estamos, assim, tanto divulgando esses dados em revistas, né, da área, na forma, então, de textos escritos, participação em congressos. E que tipo de dados vocês coletaram? Ou seja, quais eram as perguntas que vocês, para as quais vocês queriam respostas? Na verdade, a gente chegou, né, na escola com a intenção mesmo, era de estarmos junto com as crianças, trabalhando um pouco a questão delas em relação, assim, ao entendimento, a como, em função até da questão da representação social da velhice, que a gente falava até pouco, né, que nem sempre é positiva, o quanto para eles isso era importante, sendo que hoje a maioria dessas crianças convivem pelo menos com 2 até 3 avós. Né? Nós, na nossa época, com certeza conhecíamos 1 avô, 2. Hoje tem crianças que convivem com os 4 avós, algumas moram com os avós, né? Então a gente queria ver o quanto isso assim estava implicando, né, no entendimento delas com relação ao envelhecimento. Eu queria perguntar, Paulo, tu chegaste aí nas escolas? Sim. E então, como é que era a reação das crianças em receber vocês, né, vestidos de jaleco, para falar da velhice, embora faça parte do cotidiano deles, não é um tema sobre o qual eles parem para pensar. Como é que tu percebeu essa interação? Desde o primeiro momento, os alunos, eles abraçaram conosco a causa. Nós estávamos trabalhando com alunos de 6ª série, então, para nossa surpresa também, nós podemos ver que é uma realidade que eles estão inseridos. E muitos desses, dentro das construções que nós tivemos ao longo do tempo, e uma delas foi na trilha do viver, quem vem comigo é a família, e essa figura da pessoa mais velha era muito forte. Então, isso a gente conseguiu cada encontro, todas as sextas-feiras, eu peguei toda a fase da escola, eu só não participei da fase da montagem do projeto, então eu pude, a cada encontro, a cada sexta-feira, criando uma relação com essas crianças, né? E vendo que eles também estavam abraçando junto e queriam aprender. Criança é uma fase muito boa, que quando eles conseguem despertar essa curiosidade neles, eles vão e cada vez mais eles querem aprender. Essa ideia preconceituosa que a gente acha e vê muitas vezes sendo reproduzida, ela apareceu nesse contato de vocês com as crianças? Sempre aparece. Sempre aparece, até porque isso às vezes aparece não assim explicitamente na fala, mas a gente acaba se condenando até pelas formas como a gente se refere ao idoso que tem em casa ou, né, as condições das pessoas. Isso a gente nota muito até quando as crianças, ou a gente mesmo, adulto, usa, né, de brincadeiras com as pessoas quando dizem assim, você esqueceu alguma coisa? Mas então tu tá ficando velho, né? Então a gente devolvia, mas... Quer dizer, o preconceito, tá, ele vem junto, ele é velado, ele vem junto com a brincadeira, que nem parece preconceito, mas é. Mas é, e também não parece, mas isso vai sendo introjetado. Né? Então, você acaba tendo uma ideia de que velho, ele tem as debilidades, as limitações, doença, fraqueza, não as possibilidades. Então, isso vem, isso aparece. Então, quando aparecia, justamente era nesse ponto que a gente conseguia trabalhar com as crianças. E a metodologia ajudou muito. Porque com criança, quando se trata de criança, eu acho que todo mundo, qualquer idade, mas em especial a criança, a brincadeira, o lúdico, ele faz com que a criança aprenda, mas pelo compartilhar as ideias em grupo, pela vivência dela da fase infantil. Porque senão fica parecendo que eu fui lá falar com a criança, ainda 10 anos de idade, 11, de uma coisa que ainda vai acontecer daqui muitos anos. Não, a gente foi falar do viver. Né? E dentro deste viver, mesmo vivendo as alegrias infantis, ela tem que ter consciência de que ele vai resultar também num processo de amadurecimento. Esse processo de amadurecimento vai resultar também num processo depois de velhice. Eu queria perguntar para o Paulo, além da conversa, claro, vocês propunham atividades. Sim. Que atividades eram essas? Tivemos diversas, né? A principal que nós utilizamos nas nossas apresentações foi as oficinas. Foram as oficinas lúdicas e dentre essas tivemos diversas, desde oficinas de desenhos e colagem, o uso de todos esses recursos, a fotografia, uso de computador,
até algumas palestras também, né, onde eles estavam sempre participando, trazendo. Nós usamos questionários, levaram para casa para ver sobre diversos temas, trouxeram esse retorno e em cima disso nós trabalhamos. Né? Então o principal eixo nosso foram as oficinas, né, onde eles puderam aprender brincando. Helenice, e quais, assim, de todos os resultados que vocês conseguiram mapear, qual o que te chama mais atenção? Dos resultados que surgiram das crianças, né? Isso. Eu acho assim que o que chama atenção é justamente o quanto a criança, ela está, digamos assim, né, principalmente nessa faixa etária que a gente escolheu, né, não foi à toa, mas ela está assim pronta para que as coisas cheguem nela e tenham, digamos, uma repercussão transformando a ação. A criança, ela está tipo uma esponjinha, absorvendo aquilo. Então, para mim, assim, o que mais me chamou a atenção é a questão de quando, bem aquilo que a gente falava antes, nós iniciamos as nossas atividades, causava até uma certa estranheza inicial. Quando a gente dizia, nós viemos aqui falar, né, sobre o viver, o envelhecer, a velhice, e a gente aí então começava, né, a conversar com eles para colocar para eles o que ia ser feito. A gente até às vezes fazia, né, uma das técnicas era até que primeiro eles mostrassem o entendimento que eles tinham com relação ao velho, à velhice, e esse entendimento então aí vinha muitas vezes recheado, né, de preconceitos e aquela imagem às vezes mais negativas do que positivas. E ao final, a nossa saída da escola, então a gente fez, né, uma retomada disso e depois então de todo esse trabalho, podemos perceber que eles mesmos colocavam para nós a situação assim do quanto, a gente fez uma avaliação e eles colocaram o quanto isso foi importante. Tu vê, crianças de 10, 11 anos compreenderam a importância para a vida deles. Então, acho que isso me chamou muito a atenção, porque a criança, mesmo brincando, ela teve consciência. Ela se sensibilizou. Nós vemos, por exemplo, uma transformação de políticas públicas na área da educação para alguns temas transversais, né? Como, por exemplo, a gente sente agora na universidade, vem discutindo muito isso, o atravessamento da questão ambiental, o atravessamento da questão das relações étnico-raciais. Não seria necessário que houvessem políticas públicas no sentido de trabalhar como tema transversal o envelhecer, já que essa longevidade tem aumentado tanto? É o que se fala, né, muito na questão essa da educação, que tantos outros, né, tantas outras coisas, tantos outros fenômenos sociais foram motivos suficientes para serem incorporados no currículo da escola. E o envelhecimento, que é algo assim que implica diretamente na vida da sociedade em geral, ainda não está contemplado. Então, teríamos sim, eu acho que essa possibilidade. Existe hoje, né, até existe um caderno do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, que é as escolas promotoras de saúde. Então, há um projeto inicial, ele é de 2009, né, de uma lei que vem de 2007, mas há uma tendência inicial. Só que nestas escolas promotoras de saúde ainda se privilegia muito a saúde do corpo, o cuidado, né, do corpo, não com essa perspectiva de uma vida longeva. Ainda a brevidade da vida, o hoje, o momento de agora, preparar essa criança para ser um profissional ainda está sendo o foco principal na escola. Eu acho que ainda tem um caminho maior aí para se sensibilizar um pouco mais. Talvez os professores também precisem de parcerias, né? Eu acho que eles também estão nesse processo. Para se alimentar, para compreender esse processo. Exatamente, né? E eles também estão vivendo esse processo e a gente sabe hoje que as escolas também estão passando por uma fase de transição. Também não está fácil, né? Eles também se sentem sobrecarregados. Então, acho que é um conjunto de situações que eu acho que a gente, enquanto sociedade envelhecente, temos esse desafio pela frente, esse compromisso, essa responsabilidade de estarmos, talvez, junto da escola. E a escola ainda é o espaço aberto que nos permite entrarmos lá. Nós ainda conseguimos, a gente dá, né, voltas e acaba caindo sempre no mesmo lugar, no processo de educação. Ele é o que define o tamanho do cidadão que você quer ter na tua sociedade, né? Eu acho que a sociedade, por meio da educação, é que vai dar essa dimensão do sujeito. Então, acho que ainda
é o ponto principal, né? Bom, quero agradecer a Helenice pela presença, ao Paulo, a Marina que esteve no outro bloco e dizer que a Universidade Aberta dessa semana termina por aqui. Obrigada pela companhia. Na próxima semana temos uma nova pesquisa desenvolvida aqui na UPF. Até lá!